E aí, pessoal, tudo certinho aí com vocês? Todo mundo animado para estudar um pouquinho de matemática aqui com a Prof. Neomar? Vamos lá comigo? Me acompanhem, hein? Olha lá, quais serão os objetivos do nosso estudo? Relembrar o que são os sólidos geométricos, também relembrar a diferença entre poliedros e corpos redondos, diferenciar prismas e pirâmides, observar características dos poliedros, como vértices, faces e arestas, e também observar a planificação de alguns sólidos. Bora lá? Olha só, lembra o que é um sólido geométrico? Você lembra lá? Então, em geometria, a figura geométrica tridimensional que está lá naquela forma 3D, tá? É chamada de sólido geométrico, isso mesmo. São 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura. Esses objetos que a gente tem, comprimento, largura e altura, eles estão em 3 dimensões, tá bom? E nós temos alguns exemplos, como o cilindro, a pirâmide, tá? O cone, tá bom? E os prismas também, que a gente tem aqui, a própria esfera, tá? E outros ainda mais aí. O cubo também é um que a gente conhece bastante, né? Tá? E agora aqui, ó, os poliedros, tá? Todas as faces são planas, isso é muito importante. Por exemplo, o paralelepípedo, a pirâmide, o prisma pentagonal e o cubo. Mas por que o prisma pentagonal? Porque a base dele é um pentágono, tá? Se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que ele recebe esse nome. Se a base dele fosse um triângulo, né? Então, a gente teria uma outra nomenclatura. Se fosse um quadrado, uma outra nomenclatura. Se fosse 6 lados, uma outra nomenclatura, como prisma hexagonal e assim por diante, tá? A pirâmide aqui, né, que tem uma base quadrangular, existem pirâmides com outras bases também, tá? O cubo e o paralelepípedo, só para retomar, tá bom? E já os corpos redondos, ele tem ali, ó, o cilindro, o cone e a esfera. E esses são aí os mais tradicionais, mais utilizados, tá? E quais são os elementos, né, de um poliedro? Os poliedros, eles são formados por alguns elementos. A face, que são superfícies planas, tá? De um sólido, que está destacado, nesse caso aqui, em verde, tá? Então, se a gente observar quantas faces que tem esse, tá? Tem esse cubo. Se a gente observar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só lembrar do cubo também, né? Se você tem lá um cubo, um dado, por exemplo, né? Se você tem um dado, o dado lembra muito, tá? A ideia de um cubo, o dado tradicional, né? Que tem aquelas 6 faces, tá? A aresta também, olha só, a aresta, ela é a intersecção, né, das suas faces, destacadas em vermelho, tá? São os segmentos que contornam e formam esse objeto, tá? Nesse caso aqui, o nosso cubo, né? Então, ele tem várias ali, ó, arestazinhas que vão se juntando e compondo ele, tá? Os vértices, que é o ponto em comum, tá? A 3 ou mais arestas. Então, são os vérticezinhos que eu tenho aqui, ó, que são esses pontinhos, é onde uma aresta encontra com a outra. Tá joia? Então tá bom. E bora praticar um pouquinho? Olha lá. Determine o número de faces, arestas e vértices dos sólidos abaixo. Então agora você vai contar. Eu tenho 2 sólidos aqui, né? Um deles lembra muito ali o cubo, né? É o cubo, então é mais fácil até de vocês contarem. E esse daqui, vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Um tempinho aí para vocês analisarem, verem as arestas, o vértice e as faces, tá bom? Anotem aí para não esquecer. Tempinho para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram? Já contaram todas elas? Acho que sim, né? Deu tempo, né? Então, olha só. Aqui, ó. Se a gente contar, quem são as arestas, tá? Então, as arestas vão ser as linhas que contornam. Aqui são 15 arestas. Os vértices são o encontro dessas arestazinhas, que vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? E as faces é o que está nas suas superfícies, né? Então, nós temos aqui, né, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, com aquela que fecha ali em cima, tá? Então, são 7. Agora, o cubo, a gente pode até tentar lembrar dele, né? Olha lá. Então, ele tem ali, se a gente observar, são 6 faces. Fica fácil de identificar. Os vértices, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Já as arestas, você tem que ir contando os contornos, né, dela. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Já tem 4 ali na frente, ó. 5, 6, 7. Você vai contando 8, 9, né, 10. Contando aquelas ali, 11, 12 lá do fundo que eu não tinha contado, tá? Então, são 12 arestazinhas. É só contar os contornozinhos, tá bom? E bora praticar mais um pouco? Vamos lá? Nós podemos separar os poliedros abaixo em 2 conjuntos distintos. Tente fazer essa divisão. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poliedros, tá? A ideia é o quê? Você tentar encontrar alguma característica comum entre eles e tentar separar em grupinhos, tá? Normalmente, nós fazemos isso, né? Nós conseguimos separar por cor, tudo que é de uma cor, sei lá, você vai arrumar teu guarda-roupa, você arruma lá tudo que é de uma cor ou que é de outra cor. Ou você arruma tudo que é camiseta, shorts e calça, não é verdade? Porque eles têm características em comuns, não tem? Então aqui também tem alguns ali que tem algumas características em comum. Vou deixar você montar esse grupinho, tá? Já retorno aqui para fazer a correção com você.
E aí, conseguiram fazer essa separação? Vamos tentar analisar aqui comigo? Vem aqui. Olha só. Então, eu já consegui identificar que tem algumas pirâmides, não tem? Que elas são formadas por triângulos, tem as suas bases, né? Então, essa tem uma base quadrangular. Essa daqui, se a gente contar a base, é só contar os ladinhos, né? Que tem lá 1, 2, 3, 4, 5, é uma base pentagonal. E aqui nós temos 1, 2, 3, né? Que é um triângulozinho mesmo, tá? Aí, os outros, a gente consegue observar que eles têm duas bases. Olha lá, a superior e inferior, né? Podemos falar dessa forma. Aqui também, a base superior e inferior e a base superior e inferior. Então, eu consegui separar em dois grupinhos. Os que possuem duas bases e são opostas e também, obviamente, são iguais. E os que possuem ali a mesma base e um vértice, tá? Ó, eles possuem uma base, né? Desculpa, e um vértice. Então, ele tem apenas uma base e ele também, além disso, as laterais são formadas por triângulos. E nesse caso aqui, as laterais são formadas por retângulos. Seria uma outra característica que a gente poderia colocar ainda, tá? E a gente tem ali, ó, que o vérticezinho, ele tá ali em cima, né? Tá vendo só? Então, a base é embaixo e em cima vai ter esse vértice, caracterizando a pirâmide, tá bom? Então, aqui nós temos a pirâmide e aqui nós temos os prismas. Vejam que eles têm características aí diferentes, apesar de todos eles serem poliedros, tá joia? Então, tá bom. Então, vamos lá. Dentro dos poliedros, nós temos aí os prismas, tá bom? Então, os prismas, eles possuem, né, duas faces opostas idênticas, tá joia? E paralelas, chamadas de bases, tá? Que podem ser um polígono qualquer. As demais são as faces, né? Eles são paralelogramos, chamados, né, de faces laterais, tá bom? Lembra muito ali, né, o nosso retângulo. Então, veja bem, né? Essa azul aqui, se a gente contar, vamos contar quantos ladinhos que tem a nossa, né, essa figura que está ali na parte superior, tá bom? Que a gente chama ela, né? Se a gente observar, nós temos essas faces. Então, aqui em cima é uma base. Vamos chamar de base superior. São 6 ladinhos. Então, ele é chamado de hexágono. Então, é um prisma hexagonal, por exemplo, tá bom? Aqui, o quadrado, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem em cima e tem embaixo. Então, essa é a característica dele, tá bom? Então, esses são os prismas. Já as pirâmides, eles têm, ó, possuem apenas uma das faces que é chamada de base, tá? Não tem uma face em cima. Em cima, a gente tem um vértice, que é o encontro ali dos triângulos, tá? Que pode ser ali um polígono qualquer. E as demais faces são formadas por triângulos, tá vendo? Se a gente observar, são triângulozinhos que fecham essas pirâmides, né? Quem já nunca viu, né, uma pirâmidezinha? Então, as laterais, as faces laterais, são formadas apenas por triângulos, isso mesmo, tá bom? E a planificação, como que isso acontece? O que é uma planificação? Vamos tentar organizar nosso pensamento aqui, ó. A planificação é um arranjo de polígonos, né, de lados comuns, que ao serem dobrados, retornam a forma espacial, ok? Que deu a sua origem. Ou seja, se você vai construir uma caixinha, tá bom? Dificilmente você vai conseguir construir a caixinha já montada. Você vai ter que planificar ela. Quem aí nunca construiu um cubo? Que você coloca lá os quadrados, a forma que você organiza ele, você monta e ele vira o cubo, tá? Então, a planificação é isso, é você pegar esse objeto, planificar ele, e quando você juntar, ele vai montar e vai formar a pirâmide, o cubo, tá? O que você deixou ali estruturado para fazer essa montagem, tá bom? E aqui a gente tem, por exemplo, ó, a planificação do cubo, que se eu juntar eles ali, vai formar o cubo. O cilindro, tá vendo? A parte superior e inferior. E a parte, essa superfície lateral, que quando ela é aberta, ela é um retângulo, mas quando eu junto, ela fica arredondada, né? A pirâmide com a base quadrangular, tá vendo que a base é o quadrado, é formada com os triângulozinhos. Quando eu juntar todos os triângulozinhos, vai formar a pirâmide. E também esse prisma que a gente tem aqui, em que as bases são triângulos, tá bom? Então, vamos lá. Aumentando um pouquinho para vocês conseguirem observar, né, a planificação do cubo, do cilindro, da pirâmide e do prisma, tá? Então, a gente consegue sempre fazer essa planificação, tá bom? Dos nossos aí
tanto poliedros, que são o cubo, a pirâmide e o prisma, quanto do corpo redondo, aqui nesse caso o cilindro, tá bom? Agora, bora praticar mais um pouco, vamos lá? Desmontando uma caixa de sapato fechada, tá? Temos qual forma, né? Considere essa caixa de sapato tradicional aí que a gente conhece, tá bom? Essa caixinha mais, né, que tem ali os ladinhos contornados mais quadradinhos, assim e tal, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para você tentar estruturar, organizar isso e a professora já retorna aqui para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Bora lá ver como é que fica essa planificação, então? Vem cá comigo. Olha só. Então, considerando uma caixinha de sapato, quadradinho e tal, né? Se a gente for fazer essa planificação, ela vai lembrar mais ou menos essa daqui. Que se a gente for juntando, né? Vai montando e fecha lá a caixinha, tá? Essas outras duas já não. Esse aqui lembra muito o cubo, né? E esse aqui o cilindro, tá? Então, tá joia. E aí, você já acessou a plataforma do Matific? Não perca tempo, vamos lá, que tem vários jogos bem divertidos esperando por você, como esse daqui, ó, cabine de faces de prismas retangulares e com as suas formas. Ele trabalha muito essa ideia da planificação, tá? E como que você acessa? www.matific.com.br, tá? E como que você entra lá? Utilizando o seu @escola, mas não vamos perder tempo, né? Bora lá jogar um pouquinho?
E aí, gente, vamos tentar montar essa planificação aqui agora? Olha só, o que que a gente tem ali, né? Se a gente tentar encaixar, né? Vamos tentar ali ver... Se a gente tentar encaixar essa pecinha verde aqui, né? E tentar pintar a face que falta, né? Vamos tentar fazer o contorno e ver o que que tá faltando ali. Veja que se eu colocar essa verde, a laranjinha vai ficar lá no fundo, a azul vai lá para trás, ó. A roxinha, ela já vem aqui, né? Que a gente consegue ali observar. E aqui em cima, o que que a gente tem? Será que a gente tem a azul? Será que a gente tem a vermelha? Né? O que que vocês acham? Olha só. Será que é azul? Será que é vermelha? Como que a gente consegue encaixar isso ali e formar essa figura? Então, de novo, a verdinha tá aqui, vai passar lá, né? A gente pode tomar como referência também a roxinha, né? Se a gente encaixa essa roxinha aqui, o que que vai acontecer? Lembre-se que a verde, ela tem que encaixar aqui, tá? Então, ó, aí vocês pensam, como será? Que cor será que a gente vai pintar? Né? Provavelmente, se a gente for observar, ela vai ser azul ou vermelhinha, né? Se eu coloco a vermelhinha aqui em cima, veja o que que pode acontecer, né? Então, ó, vamos pensar lá, coloquei a vermelha, vamos ver, ó, como que eu vou colorir? Vamos ver o que que acontece. Pronto, será que dá certo? Não, não deu certo, porque ele não vai fechar, ela vai ficar na parte de baixo. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e colocar a azulzinha, olha lá, aí sim, ele chove estrelinha e vai embora. E aqui também, a mesma ideia, nós temos uma outra caixinha e nessa caixinha nós vamos tentar encaixar novamente para ver o que que vai acontecer aqui, tá? Ó, se a gente encaixa essa laranjinha aqui na lateral nós vamos ter um azul, né? Esse azul mais forte, na verdade, ó. Veja lá, isso mesmo, ó, choveu estrelinha, tá bom? Beleza, gente? Tem mais dois aqui para vocês tentarem montar. Agora tem um cubo, que tal, hein? Vou lançar esse desafio aí para vocês. E nós se encontramos lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Bem legal, né? Bacana! Corre lá e acessa a plataforma e se divirta bastante. Bora lá, então? Olha aqui. O que que nós vimos? Retomamos a ideia dos sólidos geométricos, também retomamos algumas características entre os corpos redondos e poliedros. Além disso, diferenciamos as pirâmides dos prismas e também realizamos algumas planificações. Viu só quanta coisa que estudamos, né? Aquele abraço bem gostoso, ó. Até mais!